Saudações filosóficas, professor Kraus na área, para bater aquele papo esperto com você sobre um dos personagens mais importantes do pensamento humano em todos os tempos. É, isso mesmo. Nós vamos falar sobre Aristócles, o nome dele de batismo é Aristócles, numa homenagem ao seu avô. Mas pelo fato dele ter um porte físico assim atlético, sabe? Tipo, como se fosse um atleta de natação, ou essa galera do CrossFit, como ele tinha os ombros largos, ele foi apelidado como Platão. Isso mesmo, Platão, o principal discípulo de Sócrates. Platão, nesse nosso papo intitulado Tudo sobre Platão, ele ficou com a responsabilidade de conduzir o legado filosófico deixado pelo seu mestre. E assim, eu não sei se você sabe, mas Sócrates ele sofreu um processo, ele foi julgado, condenado, tudo isso está registrado na Apologia de Sócrates, um livro escrito por Platão. E nesse papo Tudo sobre Platão, é importante dizer que Sócrates não escreveu nada, Platão escreveu tudo sobre o seu mestre. As obras de Platão foram organizadas em diálogos e o personagem principal é sempre o mesmo, Sócrates. Se Sócrates sofreu um processo justamente por causa da filosofia, Platão foi no mínimo ousado ao afrontar aquela sociedade e abrir uma escola chamada academia. E assim, pelo menos pra mim, é um tanto quanto intrigante o mestre do cara ter sofrido o que sofreu até morrer por causa da filosofia, e o cara abre uma escola que lá a galera trabalhava matemática, trabalhava artes, mas trabalhava principalmente filosofia. Como não deu nada pra esse cara, irmão? Não deu nada pra esse cara porque nós estamos falando de um cara alto, forte, ombros largos, o maior filósofo do mundo ocidental naquele momento, e ele era de uma família importante. Então tinha status, influência e dinheiro. Não sei se a galera da produção pode tentar montar aí a imagem de um cara assim, sabe? Não sei, com inteligência artificial. Um bicho assim, bem grandão, assim, bem fortão e meio nerd e tal. Platão. Então ele tinha cancha, ele tinha ali a condição de ficar de boa e meter o louco assim, sabe, dessa sociedade, dizendo, vamos filosofar assim? Então, Platão é esse cara. Então a gente fez aqui uma brevíssima introdução, porque vem muita coisa por aí. Isso aqui só foi para dizer o seguinte, vamos falar sobre esse cara, destrinchar as paradas das brisas filosóficas desse mano, beleza? Solta a vinheta. Platão tinha muita afinidade filosófica com seu mestre. Podemos dizer que, do ponto de vista do saber, Sócrates defendia o inatismo, então o saber está dentro de nós. Platão vai nessa vibe do autoconhecimento. O verdadeiro saber está dentro de nós, então ele não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Essa é uma vibe compartilhada por Sócrates e Platão. E é por isso que a gente precisa definir que Platão, ele vai nessa linha, mas ele é considerado um pensador idealista. E aí, você que é estudante, tem muita gente que vem para cá, que está se preparando para uma prova, ou de repente vai escrever um trabalho aí para faculdade, ou que curte mesmo assim a filosofia de boa. É massa você saber o que significa esse tal idealismo. O idealismo platônico significa que, na visão dele, as ideias elas são superiores e anteriores às coisas concretas. Então, quando a gente olha para o nosso mundo ao redor e a gente vê os objetos aí, fora a natureza, os objetos aí, as coisas que a gente criou, essas coisas, antes de tudo, foram ideias. Então, para ele, o que se passa na mente é superior àquilo que pode ser captado pelo corpo. E a gente vai desenvolver mais essa parada. Mas é importante colocar isso de uma forma bem específica. Para Platão, a razão, ela está num patamar superior à sensibilidade. Isso é claro. Inclusive, ele não coloca só os sentidos, ele coloca também as paixões e qualquer conexão que a gente tenha com o mundo material. Essas coisas atrapalham a nossa mente, tá ligado? Então, quanto mais conectado com a razão a gente tiver, mais próximo de um conhecimento seguro e verdadeiro também estaremos. Então, não esqueça esse ponto chamado idealismo. Eu já mencionei para você que Platão escreveu livros como a Apologia de Sócrates, que estão ali numa escrita, num estilo bem peculiar, que é dialético, Você tem diálogos. E Platão escreveu algumas obras. A principal é uma obra intitulada A República, mas tem outras assim que são maravilhosas. Mas essa obra ela é importante porque nela a gente encontra o texto mais famoso do Platão, que é a Alegoria da Caverna. Esse texto,
ele claramente é o texto mais famoso do Platão. Tem gente, pô, que não conhece nada da filosofia do cara. Às vezes, de repente, nem sabe que ele era filósofo. Mas, quando fala da alegoria da caverna, o cara, aquela história da galera dentro da caverna, olhando para as sombras, de costas para a entrada, eles juram que aquilo ali é real, saca? As sombras. Mas aí imagina que uma dessas pessoas que está lá, aprisionada, consegue sair. A gente vai mencionar essa história outra vez nesse papo. Mas, essa pessoa que sai, ela percebe que lá fora é que tá a realidade, tá ligado? Então, por que eu tô falando sobre essa história, que tá, se eu não me engano, é o livro 7 da República? É a obra República, ela tem uma pergunta, que é a pergunta central: como pode ser possível, como seria possível viver numa polis justa? Ou seja, ele tá tentando refletir como seria possível viver numa sociedade justa. De onde vem a justiça? E essa reflexão sobre a justiça, ela é muito linda. Por quê? Fica até emocionado. Porque Platão é considerado o pai da metafísica. E aí vem essa palavrinha, né? Metafísica. Meta é além, acima, fora. E física vem de physis, que é a natureza material concreta das coisas. Então Platão constrói uma filosofia dizendo isso, assim, tipo, vamos focar nas coisas que não são materiais. Vamos olhar para as ideias, como a gente já mencionou nesse papo. Então, a justiça não é um objeto. Note, a justiça não é uma coisa palpável, tangível, mas ela é ou não é importante para a vida da gente. Então esse exercício é um exercício de metafísica. Refletir sobre o tempo. A gente vê os ponteiros do relógio, mas os ponteiros do relógio passando para lá e para cá não são necessariamente o tempo. Foi um mecanismo que a gente criou para tentar medir como calendário, mas o tempo. Refletir sobre o tempo é uma reflexão de ordem metafísica. O amor, a felicidade, o bem. Então note que são coisas muito importantes para a vida da gente e são de ordem metafísica. Só que Platão, ele leva essa parada ao extremo. Ele vai dizer, como na alegoria da caverna, que existem, na verdade, dois mundos. Existe um mundo inteligível, o mundo das ideias, e um mundo sensível, o mundo dos sentidos. O mundo das ideias, o mundo dos sentidos. O mundo inteligível, o mundo sensível. E o mundo inteligível, ou das ideias, é um mundo eterno, é um mundo imaterial, perfeito. É o mundo das formas, é o mundo da essência, que a gente só é capaz de pensar sobre ele. Até porque as nossas almas, segundo Platão, vieram de lá, desse mundo das ideias, o mundo inteligível. E aí, o que é que acontece? O mundo dos sentidos, na verdade, não passa de uma tentativa de representar ou copiar o que está no mundo das ideias. É essa a parada, tá ligado? E aí é por isso que a gente fala que o lado de dentro da caverna é o mundo sensível, esse mundo material que a gente tá. O lado de fora é o inteligível, iluminado pelo sol, que representa a razão. Então, é impossível falar de Platão sem falar dessa relação entre esses dois mundos, certo? Mas como eu falei para você, o tema central dessa principal obra de Platão é a justiça. Como seria possível viver numa polis justa? A gente poderia dizer que essa questão da justiça, ela tem relação com o sistema econômico, com o sistema político, com o governante A ou B, ou porque a gente tem um caráter duvidoso, somos egoístas. Platão vai dizer, isso é uma questão de alma, parceiro. Tem um diálogo chamado Timeu, onde Platão ele mostra a figura do demiurgo. A palavra demiurgo normalmente é utilizada pelo grego para se referir a alguém que tem uma habilidade artesanal de criar algo a partir de uma matéria-prima, como pegar argila e fazer um vaso. O demiurgo que Platão fala nesse diálogo, ele foi capaz de, no meio do espaço, no meio de um monte de energias, ele começou a moldar as coisas. E aí o demiurgo, ele cria todas as coisas, basicamente, que a gente vê nessa ideia do mundo inteligível. Cria os deuses, cria os andrógenos. Os andrógenos, em tese, eles teriam uma forma espectral que seria o dobro de um corpo humano com 2 cabeças e 4 braços, só que eles estavam hierarquicamente abaixo dos deuses. Os andrógenos quiseram ser maiores que os deuses, tomar o seu lugar, só que os deuses descobriram. Os deuses deram um golpe nos andrógenos, partindo eles ao meio. Então, no lugar de um andrógeno, agora nós temos 2 almas que nós podemos chamar de humanas. Só que os deuses não queriam viver com esses humanos
seremos essas almas nesse mundo inteligível criado pelo Demiurgo e tal. E aí o que aconteceu? Os deuses definiram que essas almas deveriam ir para o mundo sensível. Só que para ir para o mundo sensível, que é material, a alma precisava de um transporte. E esse transporte é o quê? O corpo. Então as almas de lá vieram para cá, encarnando. E aí você pensa, caramba, os caras levaram uma porrada, foram rebaixados e expulsos, agora estão aqui e não lembram de nada do que aconteceu lá. Automaticamente não. Tá tudo gravado na alma, mas a galera não lembra. Mas a cereja do bolo da condenação é o que a gente chama de amor platônico. Esses seres que agora são metades do que um dia foi um andrógeno, eles podem conquistar tudo nesse mundo sensível aqui. Mas eles vão carregar dentro de si a sensação de incompletude. Uma angústia existencial assim que não passa. Aquela sensação que, caramba, eu estou pela metade. Onde está a minha outra metade? É isso. Então, isso é amor platônico. Um amor perfeito, idealizado, pleno, mas que é fruto de uma angústia e de uma sensação de incompletude, que ainda que você encontre a pessoa, não há plenitude, porque esse mundo aqui, o mundo dos sentidos, ele é imperfeito, ele é efêmero, e na medida em que ele é efêmero, as coisas acabam. Então a gente morre. E aí as almas voltam para lá, para depois vir para cá de novo, sem lembrar de nada. Então a gente fica nesse loop para sempre, segundo Platão. Só que Platão vai dizer que a alma não carrega só essa angústia, a alma carrega a imagem da perfeição. É por isso que a gente é capaz de pensar a perfeição, porque a gente viu lá. Aqui a gente não viu. E como é que a gente pensa a perfeição? Porque a gente viu lá. Dentro da gente também está o bem. Todo mundo é, em essência, bom. Alguém poderia questionar, tá, todo mundo é bom em essência, e por que a galera faz o mal? Por que a galera toca o terror? Justamente porque se o ser humano usa a razão, ele vai estar conectado com a essência dele. Mas se ele se deixa levar pelas paixões, ou pela cobiça, pela avareza, pelo que é material, quantas coisas a gente não faz de errado porque a gente foi levado pelas emoções? Que se a gente tivesse parado para usar a razão, a gente tinha se livrado daquele perrengue. Sacou a ideia? Então, as almas são boas, como em Star Wars. Tipo, claramente a força está em todos. Mas o Jedi, ele usa aquilo se conectando com a sua essência que é boa. E o que aconteceu com Darth Vader? Ele foi levado pela justiça, pelo bem, essencialmente dele? Não. Ele foi levado pela vingança, pelo ódio, pelo rancor. E aí ele foi pro outro lado da força para tocar o terror. Virou vilão, tá ligado? Então, Platão também diz que nós carregamos dentro de nós o nosso telos. A palavra telos significa finalidade, sentido ou propósito. Você não veio para esse mundo a passeio, você não encarnou a passeio. Você veio para cá para cumprir uma função, uma missão. O detalhe é que tudo isso está gravado na alma, precisa ser acessado através da razão. A razão ativa uma parada chamada reminiscência. A palavra reminiscência significa memória, lembrança ou recordação. É como se Platão estivesse sugerindo que a gente tem uma sucessão, assim, absurda de déjà vus ao longo de toda a vida da gente. A gente não aprende, a gente não assimila, a gente lembra. Então, nesse caso, o conhecimento está dentro de você. A matemática está dentro de você. Quando você finalmente consegue resolver uma equação matemática, não foi porque você aprendeu, foi porque você usou a razão para lembrar. Então, a sua missão está dentro de você, está na sua alma, você não lembra. Então, você tem que usar a razão para questionar, para refletir sobre a sua vida, para você descobrir o seu telos, certo? Mas o que isso tem a ver com justiça? Tudo. Segundo Platão, só dá para viver numa polis justa se as pessoas estiverem cumprindo as suas funções. Imagina, uma pessoa que nasceu para fazer arte, fazendo arte. Uma pessoa que nasceu para educar, educando. Uma pessoa que nasceu para governar, governando. Aí a gente pode ter uma polis justa. Essas pessoas vão ser felizes. As pessoas ao redor também. Elas vão ajudar a polis. Agora imagina pessoas fora do lugar. A pessoa não nasceu para salvar vidas, aí tá lá como médico. A pessoa não nasceu para proteger, aí tá lá como soldado, como policial. E aí, como é que vai ficar a sociedade? O cara não nasceu para zelar pelas leis. E aí se meteu a ser juiz. Não tem como ter polis justa se tá tudo bagunçado, sacou? Mesmo assim, Platão reconhece que é muito difícil você descobrir tudo isso sozinho, embora ele diga que a gente precisa fazer isso urgente. E aí ele defende um sistema de educação que deveria ser capitaneado pelo Estado. Esse sistema de educação vai meio que adotar as pessoas desde pequenas até os seus mais de 20 anos, justamente com o objetivo de tentar fazer com que a pessoa descubra qual é o seu tipo de alma. Existe um tipo de alma que credencia a pessoa a ser sábia, e aí ela vai poder governar ou vai poder ser um filósofo, um professor. Existem pessoas que têm uma alma voltada para a atividade física, né, para a força, para o esporte. Essas pessoas são excelentes para serem soldados. E existem pessoas que têm uma alma dotada de paixão, sensibilidade, imaginação, são perfeitas para serem artistas. Então, Platão acredita que ao longo de toda essa formação educacional, a gente vai poder chegar lá, nessa organização. Eu sei que esse papo lembra os filmes, né? Tipo, esse lance de pegar a galera e ir encaminhando elas para determinado lugar. Eu acho que lembra o Dodô de Memórias, é um filme muito legal. Eu acho que em Jogos Vorazes é assim, né? Que tipo, tem os distritos e a galera é encaminhada para os distritos. É, Jogos Vorazes. Eu nunca assisti. Mas eu acho que é. Divergente.
e Jogos Vorazes são filmes que meio que representam essa visão platônica de pegar a galera e encaixar nos seus respectivos espaços com funções, tá ligado? Só que assim, eu vi alguns filmes desses assim, não deu muito certo não. Mas enfim, Platão acreditava que podia funcionar. E uma observação que eu considero importante é a visão política de Platão. Tem vídeo aqui no canal falando, né, de Sócrates e a democracia, que Sócrates tinha muitas críticas. Platão vai dizer, mano, a democracia não presta, tá ligado? Porque nem todos têm vibe, função, né, vocação pra política. Aí Platão defende uma sofocracia, que seria o quê? O governo dos mais sábios. A partir dessa ideia das funções, você descobrir quem é sábio, quem é filósofo e tudo mais, aí você pega essa galera, monta ali uma espécie de panelinha de elite intelectual e coloca para governar. Aí Platão acredita que vai dar certo. Então, esse foi o nosso papo intitulado Tudo sobre Platão. Mano, tem uma playlist aqui intitulada Tudo Sobre. E tem outros pensadores aí que você pode encontrar. Vai aparecer o card aqui em algum lugar. Né? Fica atento aos cards que aparecem na tela para você depois dar uma conferida. Deixa seu like, véi. Caramba, é massa demais quando a galera engaja, tá ligado? Porque isso ajuda outras pessoas a visualizar esse conteúdo. Deixa teu comentário. Não sei o que comentar. Bota aí Viva a Filosofia, tá ligado? Platão é massa. Não sei, velho. Bota aí. Bota um comentário aí com uma recomendação. Professor, vamos falar sobre fulano, fala sobre Beltrano. Vai ser massa. Vi aqui no canal que tem uns vídeos falando também sobre cultura pop. Porque o senhor não fala sobre Kendrick Lamar? Não sei. Deixa aqui a sugestão, pô, pra gente, né, analisar se é viável ou não. Compartilhar esse conteúdo com a galera lá da faculdade, a galera do colégio. Ó, pessoal. Então vamos estudar aqui, irmão. Platão, tá ligado? Olha aí o professor Krause aí, do gueto e tal, de Mangabeira pro mundo. É massa. E eu também tenho uma recomendação. Falei de livros ao longo do vídeo, né? E aí tem um livro massa pra indicar pra você, velho. Penso, logo insisto. O livro do professor Krause, que está disponível na Amazon e na livraria mais próxima de você. Um livro onde cada capítulo tem um dilema, um drama que todo mundo passa. E aí vem um personagem da história da filosofia, ou da cultura pop, da arte, enfim. Tem até personagem fictício. E aí eu quebro a quarta parede pra trocar ideia com você, pra tentar ajudar você, meu irmão, a lidar com esse dilema, tá ligado? Então, aproveita, que é massa. E aí depois você conta o feedback aqui. Se você comprou o livro, o que é que você achou, vai ser massa. E aí eu tô produzindo outros aí. Se prepare que vem novidades em breve, beleza? Um grande abraço e até a próxima.